Aí as situações mais comuns, né, que fala sobre situações em que o peso não é igual ao normal, uma delas é o plano inclinado, né, por isso que tem uma certa preferência, né, para cair nos vestibulares, né, e vestibulares assim, os SASs da vida, os vestibulares de São Paulo e Enem, né, e, e elevadores também, né, elevadores também, porque o peso nem sempre é igual ao normal lá nos elevadores. Então, são as questões que eles gostam, por quê? Porque você fica muito tempo acreditando, né, trabalhando em situações em que o peso é igual ao normal, aí aparece pelo menos duas situações em que aqui que isso não acontece. Bem, aconteceu lá ni força centrípeta quando eu estudei situações como essa daqui, né? Também o peso não é igual ao normal, né? Ou essa daqui que o peso também não é igual ao normal, né? Que eu pressiono mais a superfície, a normal é maior, e que o contrário, eu pressiono menos, a normal é menor, né? Então é só para contrariar, por isso que essas questões são muito visadas, né? Porque você não ficar com aquela ideia fixa que peso é sempre igual ao normal, né? Então vamos lá, plano inclinado. Vou só discutir aqui o seguinte: o plano inclinado, né? Ele, a princípio surge uma única força aqui que é a força peso, né? E essa força peso aqui, ó, né, de origem gravitacional, obviamente que ela vai aparecer como ela sempre aparece, que é vertical, apontando para o centro da Terra. Bem, ela vai fazer, obviamente, com que a esfera pressione a superfície, né? E essa superfície, essa força, né, que eu faço sobre a superfície, ela chama normal, né? E a resposta dela que é a mais desenhada aqui, né? Então deixa eu desenhar ela aqui à medida que eu vou explicando. Só pegar um triângulozinho melhor aqui. Melhor não, né? Mais fácil de desenhar. Pode ser esse aqui. Roubando ele de uma atividadezinha aqui. Com certeza eu passei para vocês lá no primeiro ano. E eu não vou passar ela agora, mas eu vou usar isso aqui, né? Então, não é a minha esferazinha que eu acabei de mostrar, mas vai surgir uma forçazinha aqui, peso, né? Justamente aqui apontando para baixo, né? Porque a origem é gravitacional. Beleza, está aqui minha força peso. Bem, superfície não tem jeito. Inclinada ou não, né? Eu sempre. Não presta atenção nessa linhazinha vermelha aqui, não. Eu sempre pressiono ela perpendicular. Então a resposta é sempre perpendicular. Então minha normal está aqui. Na verdade, normal é a força que o bloco faz na superfície e a superfície responde sobre o bloco. Mas tradicionalmente a gente está acostumado sempre desenhar normal aqui para cima, né? Beleza. Bem, se esse negócio está em equilíbrio, né? Que a primeira lei de Newton lá fala sobre isso. Se esse negócio está em equilíbrio, ok? Se esse negócio está em equilíbrio, o que significa estar em equilíbrio? Várias coisas, né? Significa velocidade constante. Bem, o que significa velocidade constante? Bem, velocidade constante significa pelo menos duas coisas, né? Ou o cara está em repouso, né? Ou o cara está com velocidade constante, diferente de zero, né? Lógico que aqui também em cima também é constante. E ele está em movimento. Não é qualquer movimento, né? Está em um movimento uniforme. Tá, tudo bem. Parece pouco, mas eu acabei de falar que para a física, né, pelo menos para as leis de Newton, né, estar em repouso, né, ou em movimento uniforme é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Bem, primeiro que ambos estão com velocidade constante. Isso que importa. Por quê? Se a velocidade está constante, ou seja, não tem variação de velocidade, então não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Nunca quer dizer que não tenha força, né? Não tem força resultante. Então a física foca só nisso aqui, ó.
na força resultante. Já que eu estou falando de leis de Newton, do ponto de vista das leis de Newton, equilíbrio significa isso, né? Significa velocidade igual a zero ou diferente de zero, né? Movimento uniforme ou repouso, não existir aceleração, consequentemente não tem força resultante. Então, se eu considerar que isso aqui está em equilíbrio, está parado, por exemplo, que acho que é sempre mais fácil de pensar nele parado, né? Existe uma terceira força que é o atrito, né? Que impede o bloco de descer. Beleza? Então tá aí. São as três únicas forças que existem, tá? E tem questões né, de vestibular que cobra só isso aqui, ó. Quais são as forças que existem? Para ver se você vai representá-las na direção correta, né? Bem, só no plano inclinado só existem três forças, ok? Ah, mas plano inclinado, a ideia que eu tinha de plano inclinado era outra. Tá, se eu quero calcular essas forças, aí eu uso um recursozinho a mais aqui, mas as únicas forças que existem são essas aqui que eu consigo explicar. Origem gravitacional, superfície tem duas, se eu pressiono a superfície, automaticamente surgem duas forças, né? Uma que é a normal e outra que é o atrito. Pronto, é isso aqui. Ó. Se perguntar quais são as forças que estão atuando, são essas daí, beleza? Só que tem duas maneiras, pelo menos, de representar. Uma é essa daqui que você está vendo, e a outra é quando eu não represento a força peso, né? Porque se você for parar para olhar aqui, ó, não tem ninguém na direção de ninguém. E eu precisaria sim de alguém na direção da normal, para poder calcular a normal. E eu precisaria de alguém na direção do atrito para calcular o atrito. E o peso não está em nenhuma das duas, né? Mas está numa situação aqui, ó, numa posição que eu consigo quebrar a força-peso em duas componentes, ok? Que são as componentes que, para variar, né, para ser criativa, eu vou usar matemática. Eu vou quebrar esse vetor em dois. Um numa direção x que eu vou determinar ali e outro na direção y, certo? Bem, eu vou criar ali, né? Eu vou criar uma direção aqui, ó, na mesma direção, a direção do plano, que é onde ele está movimentando, eu vou chamar de direção x, certo? E na direção perpendicular à superfície, eu vou chamar de direção y. Eu não estou fazendo nada demais, tá? Eu já fazia isso antes, né? Só que o plano não era inclinado, tá? Deixa eu só colocar bonitinho aqui rapidinho, beleza? Então eu vou escolher alguém numa direção, na mesma direção aqui da normal, só para ficar mais fácil de visualizar ali. Que beleza. Então, eu sempre dá essa falhinha aí, perdão. Então, eu vou só passar uma retazinha ali, só para poder pegar uma referênciazinha melhor aqui, ó. Né? Bem, só uma reta de referência, bem fraquinha aqui. Oh, gente, perdão, coisas do Windows. Nunca falhou tanto, né? Mas tudo bem. Deixa eu fazer na mão mesmo. Então eu vou imaginar uma retazinha aqui nessa direção, tá? Vou imaginar uma retazinha aqui nessa direção aqui, que é a direção perpendicular à superfície, que eu vou chamar de y, tá? E vou imaginar uma aqui na mesma direção do plano inclinado. Eu fazia isso antes, só que o plano não era inclinado. Na direção a horizontal sempre era x e a vertical sempre era y. Só que agora o plano rodou, né, girou aqui, né, surgiu um ângulo de inclinação aqui e esses eixos também acompanharam. Beleza. Então eu vou decompor rapidinho aí, não vou ficar entrando no detalhe. Eu vou decompor rapidinho esse vetorzinho aí, esse vetor peso. Então
Eu vou olhar a projeção dele aqui na direção x, que é a componente x do peso, e vou olhar qual é a projeção dele na outra direção, que é a direção y, que vai ser o meu p de y. Só isso, beleza? Então, como que eu posso é, representar o meu... Tô querendo evitar usar esse recurso aqui que tá falhando. Mas se eu for pegar aquele plano inclinado ali, ó, só trazê-lo para cá, né, colocando um bloquinho aqui, como eu fiz no lado de cima, tá certo? Eu posso representar as forças do jeito que vocês estão vendo lá em cima, tá? O ângulo aqui não ficou certinho não, mas tudo bem. Eu posso representar do jeito que vocês viram lá em cima, só a de azul que era o peso, a normal e a força de atrito. Ou eu posso representar, vocês vão ver isso em alguma questão lá no livro de vocês, ou eu posso representar ela como sendo normal, né, perpendicular aqui à superfície, só para seguir a legenda aqui, é atrito, aqui em sentido contrário, é, P de X, forcinha aqui para baixo, lógico, senão esse negócio não ia descer nunca, e um aqui para baixo, senão não justifica falar que existe normal, que seria P de Y. Aí eu não mostro o peso. Então eu mostro as quatro forças, os pares, olha só, a força de atrito na mesma direção do, do P de X, né? É, a normal, né? Na mesma direção do P de Y. Agora eu tenho como resolver. Então, se perguntar quais são as forças que estão atuando lá, bem, eu posso desenhar só a normal, só a força de atrito, só o peso, como eu tinha feito antes. Só que nenhuma estava na mesma direção da outra. Então, era uma forma de representar as três únicas forças que de fato existem. Uma outra maneira de representar é você tirar o peso e colocar no lugar do peso as duas componentes, as duas partes do peso, Px e Py, quando o objetivo é pelo menos comparar, né? Ou então, se você quiser calcular, né, o P de X para achar o atrito, ou se você quiser calcular o P de Y para achar o atrito, você vai optar por esse segundo desenho aqui, para ver quem que é igual a quem, né? Tanto P de X quanto P de Y são partes do peso, né? A única coisa que muda ali é que esse ângulozinho que está aqui, ó, né? Nessa inclinaçãozinha aqui, ele é igual a esse aqui sempre, ó. Esse do Y aqui, ó. Tá certo? Obviamente, você mostrar o ângulo o de cima é igual ao X, né? Mas geralmente mostra a inclinação em relação à horizontal. Ela é sempre grudada aqui no Y, beleza? Então, como ela é grudada no Y, o Y sempre vai ser grudado, quer dizer adjacente, né? Então, lembrando aí rapidamente, o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno, né? E o seno, opa, e o seno vai ser do mesmo ângulo, né? Vai ser sempre o oposto sobre hipotenusa. Então, quem está grudado é o y, vai ser sempre cosseno. Quem não está é o seno. Então, um Enem pedir para você calcular isso aqui, ó, não é improvável, né? Menos raro, mas perguntar, pedir para representar quais são as forças, identificar qual que é o diagrama que está correto, isso é muito comum. Eu acho que eu não sei se eu selecionei uma ou duas e uma é do Enem, né? É muito comum, né? Posso estar confundindo aqui, se não tiver no material de vocês, já caiu. Pode não estar a questãozinha do Enem lá, mas já caiu sim. Mas era
longe de chegar aqui, ó, nem precisava fazer o cálculo, né? Precisava só identificar as forças. Ou a normal, o atrito e o peso, só as três, ou as quatro aqui, ó, tá certo? Calcular não, mas outra questão comum também, bem provável, inclusive, de cair no Enem, é no máximo falar sobre a inclinação, é te fazer pensar. É perguntar, e aí, se a inclinação aumentar, se a inclinação mudar, o que, que acontece com o atrito, por exemplo? O que, que acontece com a normal, né? Então, pensa o seguinte, quanto maior for a inclinação aqui, ó, mais eu subir esse plano aqui, ó, mais fácil vai estar dele cair, né? Vamos dizer assim, né? De literalmente cair, né? Dele escorregar, né? Mas vamos pensar assim, nele cair, ou aumentar demais, aqui ficar quase na vertical e ele cair. Isso significa que o quê? Que à medida que eu aumento essa inclinação aqui, ó, né? A minha normal diminui. Por que minha normal diminui? Deixa eu colocar isso uma cor mais. Cheguei aqui. Por que minha normal diminui? Porque ele está cada vez mais fácil de cair, né? Então a minha normal diminui. Tá certo? Deixa eu escrever que já tem vetor demais. Então, se eu aumentar a inclinação, minha normal diminui, mostrando que eu estou diminuindo a minha interação cada vez mais com a superfície, estou quase caindo. E o contrário, que se você diminuir a inclinação, né, tender a ficar na horizontal, sua normal vai aumentar cada vez mais, porque você está interagindo cada vez mais com a superfície. E quando a normal aumenta, significa que o PY aumenta até ele virar o próprio peso, né? Deixar de existir o X e existir só a força peso. Então são duas tendências aqui. Eu quero que a normal aumente, então eu vou diminuir a inclinação, né? Se eu quero que o atrito aumente, eu faço o contrário, porque o atrito eu quero que o P de X aumente e a normal eu quero que o P de Y aumente. Então, se eu diminuir a inclinação, eu vou aumentar a normal. Se eu aumentar a inclinação, eu vou aumentar o atrito. Beleza? Por quê? Porque ele vai estar cada vez mais fácil cair. E se ele não está caindo porque está em equilíbrio, é porque o atrito está aumentando. Tá certo? Mas que poderia cobrar aí numa prova, num Enem da vida, seria se eu mudar a inclinação, o que acontece com as forças de atrito e de normal, beleza? Mas, para ilustrar isso aí, eu tenho uma questãozinha, tá? Não é do Enem não, mas é de um pessoal que faz muita prova do Enem, que é Viçosa. Viçosa e o FMG são os vestibulares que mais contribuem com o banco de questões do Enem, né? Beleza, então tá aí, ó, a questãozinha do livro de vocês perguntando justamente sobre é, plano inclinado. Bem teórica, não tem que fazer cálculo absolutamente nenhum aqui, né? Então, se viesse o Enem, seria nesse estilo aqui, ó. Uma caminhonete sobre uma rampa, tá? Inclinada, com velocidade constante. Então, já te deu a dica que é uma situação daquela que eu falei lá, que é equilíbrio, né? É umas informaçõezinhas que parece que a gente deixa passar despercebido de vez em quando, mas ela quer dizer tanta coisa. Ela quer dizer que está em equilíbrio, né? Não me interessa se está em repouso ou se está em movimento. Significa que não existe aceleração. Significa resultante, né? Aceleração. Que não existe força resultante. E falar que não existe força resultante implica naquilo que eu acabei de falar. Implica no fato do atrito, né? As questãozinhas que você, nossa, deu bobeira ali, deu bobeira na questão de física ou você não lembrou desses detalhes nessa única palavrinha aqui, ó, né? Então o atrito é sempre igual o P de X, sempre, a vida toda, tá? Então ele fala isso aqui, né? Se em algum momento ele falar com você que o P de X está tá mudando, significa que o atrito também tá, e ele também te falou indiretamente que é normal, né, também é igual a outra parte do peso, que é o P de Y. Então ele te falou tudo isso, ó, com essa simples termozinho aqui, ó, velocidade constante.
levando um caixote em sua carroceria, conforme mostra a figura aí. Sabendo que P é o peso do caixote, ok? N é a normal do piso da caminhonete sobre o caixote. FA a força de atrito, que vai ter então entre a superfície inferior do caixote e o próprio piso. Força de atrito, só para lembrar, não vai precisar aqui não, né? Esse coeficiente é entre as duas superfícies e tem a normal. Outra coisinha importante, né? Mesmo que teoricamente eu preciso saber disso. Ó. O atrito, né? Ele pode ser igual ao PX, né? Como eu falei antes, mas vai que você precisa calcular. Eu acho mais difícil. Então, se alguém tiver indo fazer vestibular em São Paulo aí, vai com certeza vai precisar calcular isso aqui. Então, seria não esquecer que a normal é igual ao P de Y. Só isso. Então, atrito entre as superfícies e tal. O diagrama de corpo livre que melhor representa as forças que atuam no caixote é, bem, ele quer pensar no caixote, ele quebrou um galho nosso, porque ele não falou do carro. Porque se o carro está subindo esse morrinho aqui, ó, ele tá, olha só, aproveitar aqui rapidinho, depois eu volto pro caixote. Só para você ir pensando aí. Ele tá subindo, então quer dizer que ele está empurrando o chão para trás e o chão está empurrando ele para cima, né? Então o atrito no carro é para cima, né? O atrito no carro aqui é para cima. Agora vamos olhar o caixote. O que que impede o caixote de escorregar aqui na carroceria e descer, né? Bem, é o atrito. Então aqui eu tenho força peso atuando, normal e o atrito. Só que o que impede ele de descer, né? Se ele não existe esse movimento de descida não, porque o atrito impede. Então o atrito está para cima, beleza? Então a letra A mostra uma normal perpendicular, bacana. Mostra uma força de atrito para cima, contrária à tendência de descer. Isso aqui é só uma tendência, tá? Não existe esse movimento aqui, né? Seria só uma tendência. Então, realmente tem uma força de atrito para cima e tem um peso perpendicular bonitinho. Certíssimo. Beleza? Certíssimo. De cara, letra A certinho aí. O que está errado nas outras, então? É, letra A, normal, normal, ok. Atrito errado. Peso, ok. Né? Letra C, normal, ok. Atrito errado. E o peso não está vertical. Né? Ele está na mesma direção da normal. Então o peso está errado também. D, é, mesma coisa, né? Normal na mesma direção do peso. O peso está correto agora, né? Na letra C, quem estava correto era normal, só que o peso não poderia estar alinhado a ela. E aqui o peso está certo, só que a normal não poderia estar alinhada ao peso, né? A força normal, a palavra normal, né, significa 90 graus. Beleza, então tá errado, atrito também. E a última aqui, normal correto, atrito correto e peso errado. Beleza? Tranquilos? Todo mundo beleza aí? Pode parecer uma questão Beleza. relativamente simples, né? Mas eu já cobrei muita questão desse tipo aqui, não tive um índice de acerto muito bom não, tá? Realmente é uma, não tá vindo aqui à toa não, tá? Esse pessoal aqui, ó, como o pessoal da UFMG, eles desenvolvem pesquisa sobre quais são as maiores dúvidas dos alunos, hein? Eles são muito profissionais e criam questões em cima disso, beleza? Eles alegam que o objetivo é que a gente, na sala de aula, trabalhe melhor esses conteúdos. Beleza? Esse povo é muito profissional. Beleza, então tá aí. Essa questãozinha de plano inclinado. Dúvidas? Tudo beleza? O povo tá cansado aí? Tá dormindo? Tá igual eu? Tá tudo aqui, Carlos. Valeu, amigão. E então é isso aí. Essa daqui eu já resolvi, né? E queria. Eu, pelo meu curto tempo, eu vou resolver essa daqui que é de forças elásticas e vou falar de força elástica.
Eu vou ser um pouco superficial com força. Não é superficial, eu vou falar só o que está no material de vocês aí, tá? Mas força, as outras eu já resolvi. Força elástica, tá? Ela é mais bem-vinda, vamos dizer assim, lá, lá no nosso estudo de energia, tá certo? Né? Quando eu vou falar de mola, beleza? Então, tá aí. Beleza? Vai começar a revisão mesmo, né? Então, eu vou usar esse exercício para falar um pouquinho do sistema massa-mola. Aqui ele se sentiu na obrigação de falar um pouquinho sobre já que está falando sobre força, né? Falando sobre força resultante, que seja, né? É, eles se sentiram um pouquinho na obrigação aí de falar sobre força elástica, né? Que tem uma natureza um pouco diferente, só para poder abordar todas as forças elásticas, beleza? Então, eu posso colocar, por exemplo, um sistema, tá certo? Não vou arriscar usar meu recurso, não, desculpa não ficar bonitinho, mas aquele recurso lá de geometria, não sei por que está dando errado. Então, eles geralmente fazem o seguinte: eu posso colocar meu sistema massa-mola do jeito que eu quiser, tá? Eu posso colocar ele na horizontal aqui, né? Eu posso colocar aqui na horizontal, deixa eu até colocar uma parede aqui, né? Vim com uma mola aqui, né? Colocar uma molazinha aqui e botar um blocozinho no final aqui. Que o que leis de Newton está falando o tempo todo? Bem, pelo menos eu resolvi algumas situações para calcular a aceleração usando bloco, né? Mas aqui eu não vou acelerar o bloco, né? O objetivo pelo menos não é esse. Eu vou fazer uma força sobre o bloco para tirá-lo da posição de equilíbrio dele aqui, por exemplo, e vou analisar a força que a mola vai exercer. Porque imediatamente, quando eu aplicar uma força aqui, a mola vai reagir puxando o bloco na direção dela. Essa força aqui, ela é de natureza elástica, ela está totalmente relacionada à nossa molinha aqui, beleza? Outra situação muito comum também, até mais fácil, talvez até mais comum, né, é colocar a mola pendurada, né? Principalmente quando eu não conheço a mola. E o meu objetivo é fazer o que a tabela fez aqui, ó, investigar a mola, tá? Eu vou discutir isso lá. Aí eu ponho aqui numa situação vertical é mais fácil, por quê? Porque eu nem preciso aplicar força, o planeta já vai fazer isso para mim. Ele já vai aplicar uma forcinha aqui, ó, beleza? E essa força, né, fácil demais de descobrir, porque eles são obrigados a me falar a massa, eu calculo facilmente essa força. E ela, vocês concordam comigo que ela indiretamente, ela vai me ajudar demais, porque ela vai me falar o seguinte: qual vai ser a força que a mola vai exercer aqui, ó, né? A mola vai responder conforme a força peso. Então, se eu quiser falar com vocês, né? Se eu quiser não, né? Eu devo falar com vocês que uma maneira de calcular, sem conhecer a mola, de calcular essa força elástica, sem conhecer essa mola, é justamente conhecendo o peso dela, que é tranquilo conhecer o peso dela, né? Não tem dificuldade, ou seja, nada que a gente não tenha estudado antes, né? Então, isso aqui, ó, facilita a minha vida, sem eu conhecer a mola. Como assim conhecer a mola? Aí eu pergunto, qual é o comprimento do arame? Ou melhor, você conhece o material que foi feito? Não. Você conhece o comprimento desse material? Às vezes é L. Você conhece o diâmetro desse material? Né? O raio desse material? O que você sabe sobre essa mola? Nada. Né? Beleza, mas você sabe que quanto maior essa força, ou seja, a força aplicada, né? Ou seja, não que letra, ou seja, a força peso, né? Quanto maior a força peso ou a força aplicada, maior vai ser o deslocamento dessa mola, que eu chamo de quê? De x. Beleza? Não vai ser, se vai dar tempo não, né? Então, pelo menos eu sei isso. Quanto maior a força aplicada, maior o x. Então, essa força elástica aí, ó, ela é proporcional a esse deslocamento que eles chamam de
deformação. Você deforma a mola quando você puxa essa mola, né? Então existe uma relação aí. Mas outra coisa também que fala sobre a mola, característica fundamental sobre a mola aqui, que resume todas essas propriedades aqui, é o K que ele está pedindo para me calcular. Beleza? Que eu vou retomar aí na próxima aula, né, que o tempo não foi suficiente. É o K. Então, o K é uma constante que reúne todas essas propriedades da mola aqui, ó, que é o que ele está pedindo para a gente calcular. Então, na próxima aula, eu vou discutir que quanto maior for a força que você exerce, né, a força peso ou a força aplicada, né, ou seja, indiretamente todas elas são iguais à força elástica. E aqui a deformação. Então, à medida que eu vou puxando essa coisa, eu vou deformando ela cada vez mais. Aí eu acho uma relação aqui, né, que me ajuda a calcular essa força elástica que eu vou discutir na próxima aula. Tranquilos? Vou apresentar lá que é uma força que a gente chama ela de Kx, né? Esse menos é porque ela observaram que ela é sempre contrária à força que eu aplico ou à força que o planeta aplica. Ela é sempre contrária, né? Eu puxo para um lado, né? A força elástica é para o outro. Por isso que surge esse sinalzinho de menos aí, certo? Por isso que surge o sinalzinho de menos. Então tá aí, galera. A gente vai aplicar essa fórmulazinha aqui na próxima aula, tá? E a gente finaliza. Tranquilos? Aí fica faltando só elevadores, tá? Pra gente finalizar mesmo o assunto, resolver mais um ou outro exercício e passar para frente. Tranquilos?